Senhores congressistas, por favor, acomodem-se em seus lugares. E neste instante, convidamos para retornar ao palco a jornalista Silene Pereira, mediadora do nosso Congresso. E convidamos João Gonçalves, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Portugal, que fará a palestra com o tema O impacto da incorporação dos biosimilares na Europa e seus principais desafios. Inicialmente com a palavra, a nossa mediadora Silene. Oi, a gente está de volta aqui, agora para falar de um assunto super importante para a gente aqui no Brasil, que é a oferta de biosimilares. Eu acho que todo mundo aqui conhece os remédios biológicos, são remédios muito eficazes, muito importantes no tratamento de várias doenças, em especial na oncologia e nas doenças inflamatórias, e que tem um custo muito alto, por isso existe muita polêmica por aqui, existe a questão da judicialização, enfim, é um assunto que ainda a gente tem que caminhar muito para poder equacionar aquela equação entre a acessibilidade e o custo que isso pode ter para o país. Então, a gente vai escutar aqui a experiência europeia, ver o que a gente pode aprender com isso e trazer aqui para o Brasil. Muito obrigado à Unidas por este convite. Eu gostaria também de referir o que foi dito anteriormente. Nós na Europa não ensinamos ninguém, nem temos pretensão para ensinar nada da nossa experiência dos biosimilares. Eu acho que todos os países têm que fazer o seu próprio caminho e um caminho de introdução destes novos medicamentos biológicos dentro dos seus sistemas de saúde, com o objetivo principal do doente. O doente tem que ter acesso à melhor terapêutica, mas tem que ter acesso à melhor terapêutica ao custo mais certo para os diferentes sistemas de saúde. E, portanto, os biosimilares não entram aqui apenas numa questão mais de o porquê dos biosimilares. Eles só existiriam claramente e só existem claramente porque são mais baratos. Agora, nós não podemos ter um medicamento mais barato se não tiver uma qualidade tão boa ou melhor do que aqueles que estão no mercado. E esses que estão no mercado são o que nós chamamos um medicamento de referência. E, portanto, todo o processo destes biosimilares tem exatamente a ver com isso, com essa comparação. E, portanto, o que eu vos vou falar um pouco é sobre isso, sobre o que é que nós temos passado na Europa nos últimos anos e como é que nós vemos o futuro dos biosimilares. Fundamentalmente, todo este trabalho que nós temos feito na Europa com os biosimilares começou há 11, 12 anos atrás. A Europa foi pioneira em desenvolver orientações específicas para os biosimilares. Regulamentarmente, nós desde 2006 que temos implementado um sistema, e eu pertenço a uma comissão de avaliação de medicamentos biológicos por parte da Agência Europeia do Medicamento, e desde há 12 anos para cá que nós temos vindo a ver uma evolução da utilização dos biosimilares. E, portanto, todo este processo tem sido um processo que tem sido seguido até por outros países do mundo, nomeadamente os Estados Unidos. A FDA, quando implementou os biosimilares, utilizou muito o modelo europeu. E, portanto, o que nós temos visto, no fundo, é que nos últimos 11 anos, esta utilização dos biosimilares, no fundo, já temos cerca de 700 milhões de dias de tratamento com biosimilares. Já temos uma experiência que é uma experiência real de utilização dos biosimilares, baseada em farmacovigilância e na utilização destes produtos em termos de eficácia clínica. E tudo nos leva a crer que estas guidelines, que têm sido constantemente melhoradas, são claramente o futuro do desenvolvimento deste tipo de produtos farmacêuticos. E o que é mais importante ainda é nós verificarmos, se nós formos à farmacovigilância da utilização destes medicamentos durante estes 11, 12 anos, para todas as classes dos medicamentos biológicos que estão no mercado,
nós não vemos problemas de segurança da utilização destes medicamentos, em todas as áreas. Regulamentarmente, os biosimilares podem ser estudados apenas numa indicação do medicamento original e serem utilizadas em todas essas indicações do medicamento. E estes medicamentos foram estudados em 7 indicações, estes que estão aqui, e estão a ser utilizadas em 22 indicações. Portanto, é uma nova forma de fazer o medicamento, é um novo paradigma, mas que não levanta problemas de segurança para o doente. E, portanto, o que é importante agora é que nós avançamos para medicamentos biológicos mais complexos, mais caros, em que o doente tem que ter melhor acesso. E a questão que fica é, somos capazes ou não de fazer isso? No fundo, o que nós queremos com o benefício dos medicamentos biosimilares é poupar custos. Fazer com que esses custos sejam os mais baixos possíveis com o medicamento biológico, de modo a podermos poupar para utilizar em medicamentos mais avançados. Nós vemos agora as imunoterapias, nós vemos cada vez mais medicamentos biológicos que são específicos de faixas pequenas da população doente. Nós precisamos de dinheiro para isso. Nós precisamos libertar custos, nós precisamos libertar dinheiro para essa função. E os biosimilares na Europa têm libertado algum desse dinheiro. Não são a resposta para todos os problemas, mas libertam esses custos. E o que nós vemos na Europa agora neste momento é que, se nós olharmos para o mercado dos medicamentos biológicos, 30% do mercado de medicamentos na Europa são medicamentos biológicos. Mas ainda temos um mercado pequeno dos biosimilares na Europa. Neste momento ainda representa apenas, de um total de 54 bilhões de euros, apenas representam quase 3 bilhões. Temos muito espaço para correr ainda, mas claramente nós estamos a percorrer esse caminho. E vemos também que os biológicos têm, no fundo, ainda uma grande importância, porque dos vários tipos de medicamentos biológicos que nós temos em utilização, muitos deles vão começar a ser biosimilares. As patentes estão a cair. A idade de ouro do medicamento biológico foi quase há 20 anos atrás. As patentes duram 20 anos. É neste momento que começam a aparecer os biosimilares mais importantes. E, portanto, por isso é que toda a discussão dos biosimilares está neste momento em desenvolvimento. E o que nós vemos que, fundamentalmente, é que há várias empresas, não são só as pequenas empresas que estão interessadas em desenvolver biosimilares. As grandes empresas que têm, as multinacionais que têm medicamentos biológicos no mercado, também estão a percorrer esse caminho. E nós vemos neste slide exatamente isso. São vários os medicamentos biológicos, exatamente, que têm essa capacidade de serem produzidos como biosimilares. E, portanto, vemos isso neste slide, em que temos as várias empresas com os diferentes pipelines em desenvolvimento para diferentes tipos de medicamentos. Então, a promessa dos biosimilares é exatamente esta, é uma redução do preço. É uma redução do preço que possa depois ser utilizada em medicamentos mais avançados, mais caros. É um aumento, um melhor acesso do medicamento a uma terapêutica inovadora. Fazer com que essas linhas de tratamento sejam mais recentes, sejam mais primárias do que aquilo que eram anteriormente. E, no fundo, o que temos aqui é tirar custos do sistema de modo a podermos tratar melhor os nossos doentes. E o acesso dos doentes para as diferentes áreas terapêuticas dos biosimilares tem aumentado muito na Europa. A introdução dos biosimilares veio fazer com que os doentes que não tinham acesso à terapêutica biológica possam ter neste momento, com a eritropoetina, com os fatores de crescimento, com as hormonas. E, no fundo, essa melhoria do acesso é que é importante para os nossos doentes. Não queremos aqui ganhar apenas uma diferença ou ganhar aqui uma possibilidade de poupar dinheiro sem tratar melhor os nossos doentes. E quando nós observamos agora os biosimilares na Europa, isto são curvas de entrada dos biosimilares no mercado desde os últimos 2 anos, e quando nós olhamos, por exemplo, aqui para o infliximab é um anticorpo monoclonal para a artrite reumatoide, o que nós vemos fundamentalmente é esta penetração, que é uma penetração a 2 velocidades. A Europa, apesar de parecer muito unida, é desunida em alguns aspectos. E um dos aspectos é exatamente a entrada dos biosimilares. Nós vemos os países do norte da Europa
com maior penetração dos biosimilares, e depois vemos aqueles países que são os top 5, aqueles países que têm os mercados mais abrangentes dos medicamentos biológicos, com penetrações mais lentas. Isto tem a ver com a forma como é que é negociada a entrada dos biosimilares no mercado. E quando nós olhamos aqui para os diferentes países, nós vemos para diferentes medicamentos, como o infliximab, como as insulinas, como o etanercept, que é também parte de reumatoide, ou o rituximab, vemos diferentes penetrações. E, portanto, estas diferentes penetrações do mercado têm muito a ver com o tipo de negociação que os diferentes países fazem. Por exemplo, aqui para o etanercept também teve uma penetração ainda mais elevada que o infliximab, e nós temos aqui, mais uma vez, a ver que os países do norte da Europa têm estas penetrações mais elevadas, mas, no fundo, esta penetração é sempre muito constante ao longo dos últimos 2 anos. Vemos também a mesma coisa para o rituximab. E o rituximab, apenas num ano, teve a penetração mais alta, tanto na Inglaterra como na Holanda, em termos de penetração. E, portanto, o rituximab já foi a 3ª onda de entrada dos biosimilares na Europa. E isso é muito importante, porque os primeiros biosimilares dos anticorpos monoclonais que entraram na Europa tiveram que ultrapassar muitos obstáculos que nós já vamos falar daqui a bocadinho. Os obstáculos do pessimismo perante estas moléculas, os obstáculos das questões que são colocadas pelos profissionais de saúde. Será que é possível colocar um biosimilar no mercado para ter a mesma eficácia e segurança do original? Essas foram as primeiras questões. E o que nós vemos agora é que os novos biosimilares entrarem no mercado, é muito mais fácil essa introdução, porque já foram educados exatamente os profissionais de saúde. Então a mesma coisa tem sido para outras áreas. Este é apenas mais um slide que mostra os fatores de crescimento. O crescimento que tem existido na penetração do mercado com a utilização do filgrastim, por exemplo, ou as eritropoetinas. E o que é muito interessante é que quanto maior for a penetração, quanto maior for a competitividade que nós temos destes biosimilares na Europa, maior será a redução do custo. E as diferenças de custo dos biosimilares na Europa, em média, andam à volta dos 40%. Entre os 40% e os 70%, que é o máximo, nós vemos ainda alguma diferença, mas certamente com a concorrência que vai existir no mercado, vamos ver talvez diferenças de preço ainda maiores. No que diz respeito, por exemplo, a isto é uma área que para mim me faz tenho um grande carinho por ela, que é a área onde eu trabalho mais, a oncologia, e quando nós olhamos para a projeção dos custos de tratamento na oncologia, nós vemos exatamente que eles têm tendência a aumentar. Nós vemos a imunoterapia agora, em que o custo é cerca de 10 vezes superior ao trastuzumab, por exemplo. Vemos a terapia com os CAR-Ts neste momento. Tudo isso são medicamentos que têm um elevado custo e os custos vão claramente aumentar. Nós precisamos ter uma resposta para aqueles doentes que ainda estão a ser tratados com rituximab, com trastuzumab e outros medicamentos para a oncologia. E, portanto, essa resposta poderá ser dada com os biosimilares. E aqui, neste caso, nós temos 3 exemplos apenas, que é o trastuzumab, o bevacizumab e o rituximab, e que são anticorpos para a oncologia que, no fundo, estão a ser, neste momento, avaliados para a Agência Europeia do Medicamento. Alguns deles já aprovados. E, portanto, tudo aquilo que eu mostrei anteriormente, que era para a área da inflamação, nós vamos certamente assistir agora com estes anticorpos para a oncologia. E, portanto, isso deixa-nos bastante contentes nesse aspecto. Agora, existem problemas. E os problemas têm a ver, fundamentalmente, com os sistemas nacionais de saúde. Como é que se cria incentivos para a introdução dos biosimilares na Europa? Como é que, no fundo, esse dinheiro que é poupado pode entrar novamente no hospital e fazer com que se possa introduzir novos medicamentos biológicos? Esta é uma das grandes questões. E a outra é como melhorar a concorrência entre os próprios biosimilares. Eu acho que o custo ou o preço do medicamento não é só isso que interessa. O que interessa também é que as empresas que metem os biosimilares na Europa possam elas próprias ser inovadoras e trazer inovação para o tratamento do doente. As empresas dos originais já não investem mais nesses medicamentos. Quem tem que investir nesses medicamentos são as empresas dos biosimilares. E nós estamos a assistir
a inovação no tratamento dos doentes com esses biosimilares. E isso é muito importante que seja dito. Ora, quando nós olhamos agora, enfim, este é o panorama que nós temos, este é o que nós pensamos que vai ser o futuro. Mas o que é importante é que nós pensarmos também naquela questão que eu pus ao princípio. Será que eu vou ter medicamentos mais baratos, altamente tecnológicos, com a mesma qualidade? Como é que essa qualidade é controlada? Como é que eu posso garantir aos meus doentes que o que eu vou dar a eles agora tem exatamente a mesma qualidade do que ele andou a tomar nos últimos anos? Ora, isso vem tudo então destas guidelines, das orientações. E as orientações que nós temos neste momento no mundo inteiro, baseadas, neste caso, na Organização Mundial de Saúde, mostram-nos que nestes países que estão a azul, as orientações de qualidade, segurança e eficácia são homogéneas. Nós fomos pioneiros na Europa em desenvolver essas guidelines. Muitas delas são semelhantes ao que existe hoje no mundo, tanto na FDA, como na Ásia, como na Europa e mesmo aqui na Anvisa, no Brasil. E, portanto, são critérios de qualidade altamente definidos para encontrar problemas a nível destas moléculas. Quando nós olhamos para essas guidelines, elas estão focadas exatamente nisso. Elas não deixam nada para trás. Do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do abastecimento do produto, do ponto de vista da segurança, da utilização e da eficácia. Mas mais importante que isso, a produção. Nós sabemos que estes produtos são altamente tecnológicos na produção. Temos que garantir que o abastecimento biosimilar não pode ter problemas de abastecimento ao mercado. E a qualidade tem que ser uma qualidade constante. Não pode ser um medicamento bom hoje e para a semana ser diferente. Ora, isto faz com que nós tenhamos estes triângulos que, no fundo, vão tentar explicar um bocadinho estas guidelines. Este triângulo aqui significa que esta parte cá em baixo é a parte da qualidade de um produto biológico original. Isto é importante que seja visto. Este triângulo que está aqui é como se estivéssemos a desenvolver um medicamento original. A empresa que desenvolve o medicamento original, em termos de qualidade, tem muito pouca informação, não sabe nada sobre o medicamento. Ela quer é encontrar doentes para aquele mecanismo de ação, para aquele medicamento. Por isso é que gasta tanto dinheiro a fazer medicamentos, a fazer ensaios clínicos. Mas o biosimilar é este caso. Nós já sabemos exatamente quais são os doentes que vamos tratar, sabemos exatamente o que vamos fazer. E, portanto, não temos que gastar tanto dinheiro a fazer ensaios clínicos, porque sabemos quais os doentes que vamos tratar, temos é que garantir que a qualidade é máxima. E muitas vezes, como vocês vão ver mais à frente, a qualidade dos biosimilares vai identificar problemas com os medicamentos originais. E isso é o que nós estamos a observar agora com o estudo dos biosimilares. Portanto, no fundo, meus amigos, não é um novo medicamento. Ponham isso na vossa cabeça e de quem está à vossa volta. Não é um novo medicamento. É apenas um velho medicamento produzido por um novo método. Esta questão é muito importante porque quando nós falamos em biosimilar, é um novo medicamento. Não é um novo medicamento. E aqui começa toda a discussão. É que isto é a cabeça dos reguladores. Isto é a cabeça de quem está nas agências regulamentares. E isto é a cabeça do médico. O médico quer ensaios clínicos. Quer é ver ensaios clínicos, quer é ver resultados da eficácia e segurança em ensaios clínicos. Mas para quê? Para que é que isso vai ser visto se os doentes são os mesmos que o original já teve a tratar? Portanto, é daí estes obstáculos que têm que ser ultrapassados e estão a ser ultrapassados em muitos casos nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil. Então, existem sempre questões por parte dos profissionais de saúde. Se este é um produto com menos qualidade, se calhar não fizeram muita investigação, se calhar, eles não foram estudados em todas as indicações, são diferentes do inovador, se calhar os reguladores são um bocado burocratas e não têm nenhuma experiência clínica. Eu acho esta coisa extraordinária. É porque os mesmos reguladores que avaliam e aprovam o medicamento original são os mesmos que aprovam e avaliam o biosimilar. Portanto, estas questões são sempre mitos. E, no fundo, o que é importante aqui é nós percebermos o que é um biosimilar. E quando vocês ouvirem falar de biosimilar,
é um produto biológico altamente tecnológico. E como é altamente tecnológico, nós temos que ir muito fundo na maneira como avaliamos esse medicamento biológico. E, portanto, todas as características principais que estão ali, das características farmacológicas do medicamento, têm que ser avaliadas. E a produção é muito importante. Qualquer problema de produção que haja com um medicamento biológico vai ter implicações na segurança e eficácia. E por isso mesmo é que nós sabemos quais são esses problemas e sabemos identificá-los. E sabemos identificá-los de uma forma que é muito diferente hoje do que era há 20 anos atrás, quando um trastuzumab ou um infliximab original entraram no mercado. E há uma coisa muito importante, é que o medicamento que foi produzido há 15 anos atrás, comparativamente com aquele que está hoje no mercado, teve imensas alterações no processo de fabrico. E nós sabemos exatamente que essas alterações podem ter tido alterações na eficácia e segurança. Mas os reguladores sabem como controlar esses aspectos. Estas orientações servem exatamente para isso. E, portanto, todos estes medicamentos, ao longo da vida dele, tiveram estas alterações. E, portanto, as empresas dos originais já fazem, entre aspas, um biosimilar. Então, para que tanta discussão agora quando nós falamos em biosimilares? Fundamentalmente é porque é outro produtor, é outra empresa a produzir, não é a mesma. E, portanto, é muito importante que este paradigma seja dito. Os biosimilares não é uma nova molécula, eles são a mesma molécula, são feitas por outra fábrica ou outra empresa. E, portanto, o que é importante aqui é que eu garanta que a maneira que essa empresa tem de produz o medicamento com a mesma segurança, eficácia e com aquilo que nós queremos melhor tratar o doente. Ora, neste aspecto, fundamentalmente, eu só vos deixava aqui alguns aspectos técnicos. É que se vocês compararem o que nós sabemos hoje com medicamentos biológicos, comparativamente ao que sabíamos há 15 anos atrás, é o dia e a noite. É completamente diferente. Hoje sabemos isto que está na vossa frente, que são as características de qualidade mais importantes. E, portanto, eu não vos vou maçar muito com isto, mas nós sabemos exatamente, baseado nos dados que as empresas nos dão, se essas diferenças podem ter implicações ou não a longo prazo no tratamento do doente. E temos que saber os mecanismos de ação. Todos os mecanismos de ação têm que ser bem conhecidos e bem caracterizados. As empresas não podem desviar-se 1 centímetro do caminho. E nós sabemos exatamente como identificar esses problemas. Então, este gráfico mostra exatamente o que é o desenvolvimento do medicamento original e o medicamento biosimilar. Estes pontinhos que vocês veem aqui são características do medicamento. Imaginem um carro, é a pressão dos pneus. Eu não sei se é pneus que se diz aqui no Brasil, mas todas as pequenas características de um carro ou de um medicamento têm que ser bem caracterizadas assim. Então, estes pontinhos são lotes. São lotes do medicamento que chega ao mercado. E estas variações têm que estar dentro destes intervalos de qualidade. Quando há estas alterações do medicamento original, um biosimilar depois tem que estar dentro deste intervalo de qualidade. Isto é que é a grande novidade que os biosimilares têm. Portanto, ele traz a qualidade dentro da qualidade do medicamento original. E isto faz com que as variações sejam mínimas para o biosimilar. Portanto, se alguém vos perguntar, e a segurança e a qualidade destes produtos? Meu amigo, se o medicamento original não teve problemas, então não é o biosimilar que o vai ter. Então, claramente, o que nós temos é, no desenvolvimento destes produtos, o que nós queremos que as empresas nos façam é fazer um desenvolvimento com cada vez menos incerteza, até chegarmos aos ensaios clínicos. E há uma coisa muito importante, esses ensaios clínicos têm que ser ensaios clínicos que vão comparar o original com o biosimilar. Tem que se haver esta comparabilidade. E isto é muito importante, porque essa comparabilidade, quando é bem feita, nós vamos ver exatamente até problemas de qualidade dos próprios produtos. Ora, neste aspecto, trago-vos aqui um exemplo. O exemplo aqui é do trastuzumab que tem neste momento no mercado, que é o Zedora, que é o trastuzumab com aquele código, mas fundamentalmente o que se quer do desenvolvimento desse produto é a totalidade da evidência. O que é a totalidade da evidência? Quando a empresa que produz este medicamento o mete no mercado,
todas as características de qualidade físico-químicas, funcionais, têm que ser bem caracterizadas, em comparação com o original, não esqueçam sempre isso. E depois, todo o desenvolvimento pré-clínico e o desenvolvimento clínico. E tudo isto tem fases. E quando nós olhamos para isto do ponto de vista regulamentar, dizemos assim, se a empresa que nos está a dar aqueles dados me der os dados de uma forma científica e bem determinada, então eu não tenho dúvida nenhuma que vou aprovar este medicamento. Então a primeira coisa que se faz, depois da qualidade, é a farmacocinética. Do ponto de vista farmacológico, isto é a coisa mais importante. Porque eu quero saber exatamente qual é a quantidade do medicamento que anda em circulação naqueles doentes. Tem que ser a mesma do medicamento original. Porque se for diferente, eu vou ter diferentes eficácias clínicas. Então, o desenvolvimento farmacocinético deste medicamento teve vários ensaios. Fundamentalmente, o que nós queremos aqui, isto são as curvas de ou seja, os doentes, quando recebem este medicamento, têm uma infusão, depois há um desaparecimento do medicamento. Uma infusão, um desaparecimento do medicamento. Isto é um trastuzumab por IV, por intravenoso. Agora vejam o trastuzumab subcutâneo. É diferente. Nós, do ponto de vista do biosimilar, não queremos comparar-nos com o trastuzumab subcutâneo. Isso é outra coisa. Ele foi avaliado também do ponto de vista biosimilar, da equivalência, mas a farmacocinética foi diferente. Então o que nós queremos do trastuzumab original e do biosimilar é isto. E estes foram os resultados. É isto que eu quero ver. Eu quero ver que o biosimilar, em comparação com o original, tem estas curvas iguais. Significa que o doente que vai receber aquele medicamento tem a mesma quantidade do medicamento dos dois ao longo do tempo. Isto é muito importante. E depois os ensaios clínicos. É obrigatório que as empresas façam ensaios clínicos comparativos de fase 3, multicêntricos. E, portanto, esta comparabilidade tem que ser em populações muito sensíveis, que me vão dar exatamente diferenças de eficácia. Quando eu comparo e tenho resultados de equivalência, em que eu comparo os dois medicamentos, eu tenho sempre estas zonas de equivalência, ou estas margens de equivalência, e o medicamento, quando ele é comparado, o seu grau relativo de eficácia tem que estar entre essas margens de equivalência. Neste caso aqui, para o trastuzumab biosimilar, como veem, ele está dentro dessas margens de equivalência. E, portanto, quando uma agência regulamentar olha para estes dados, não tem dúvida que este medicamento vai ter a mesma eficácia do original, sem problemas nenhuns. E a mesma coisa aqui para as curvas de PFS, em que mostra exatamente que os dois medicamentos até têm, parece que em algumas zonas até o próprio biosimilar tem alguma superioridade face ao original, mas no fundo existe aqui uma similaridade de longo prazo para o tratamento dos doentes. É isto que as empresas têm que provar. Elas no fundo vão provar com os doentes que já estão a ser tratados com o original, se podem ser tratados com o biosimilar. E tanto a farmacocinética como o doente tratado em ensaios clínicos, eles têm que ter o mesmo efeito. Agora deixem-vos mostrar uma coisa muito interessante. Que existem outros trastuzumabs que ainda não chegaram ao Brasil, mas já chegaram à Europa, mas nós temos esses resultados clínicos de utilização desses biosimilares. Um é de uma empresa que se chama Celltrion, outra é da Amgen e outra é da Samsung. E quando nós olhamos para isso, é muito interessante vocês verificarem que as margens de equivalência, e aqui vê-se claramente, as margens de equivalência são as mesmas para todos os medicamentos, mas, por exemplo, para este trastuzumab da Celltrion, ele está um bocadinho mais para a esquerda. Quando nós olhamos aqui o trastuzumab da Amgen, ele já vai um bocadinho melhor para a direita. Parece que é melhor ainda que o original. E a Samsung, a mesma coisa. Ora, isto é muito interessante, porque será que eles até são melhores que o original? Será que eles são diferentes entre si? Eu não deveria ter a mesma equivalência? Bom, isto é muito interessante, meus amigos, porque isto vem agora e foi um ponto fulcral de avaliação até dos próprios biosimilares. É que o original está-se a comparar com o biosimilar. E se houver alterações de qualidade do próprio original, eu vou ter diferenças de eficácia do próprio biosimilar. Então o que foi avaliado foi exatamente isso. Vejam só esse caso muito interessante, que é aqui o trastuzumab original,
os lotes que vêm dos Estados Unidos e da Europa, para várias características importantes, funcionais do próprio medicamento, como seja características físico-químicas e características de morte celular. E tudo isto parece muito semelhante. Isto aqui são as datas de validade do próprio trastuzumab original que está no mercado. E isto é até 2016, 2017, as datas de validade. Mas quando nós olhamos para as datas de validade mais recentes e aquelas que estão neste momento no mercado, o que nós vemos de repente é que a qualidade do original baixou em algumas características funcionais importantes. Ora, isto significa que anteriormente estas empresas que estavam a fazer esta avaliação estavam-se a comparar. Estas aqui, a Celltrion e a Mylan, compararam-se com trastuzumabs mais antigos e, portanto, com uma boa equivalência. E estes mais recentes até são um bocadinho melhores do que o trastuzumab mais recente. Ora, isto significa que até as empresas dos originais alteram a sua qualidade. E é isso que nós não podemos ter com os biosimilares. Se isto ocorresse com os biosimilares, nós tínhamos aqui um grande problema. Ele nunca viria para o mercado, mas o original está no mercado. Ora, são estes aspectos que nós estamos a aprender com os biosimilares. Esta palavra é importante, aprender. Nós estamos a aprender com os biosimilares, a tratar melhor os nossos doentes que estão a ser tratados com os medicamentos biológicos originais. E isto é uma coisa nova, isto é muito recente. E, portanto, todas estas regulamentações certamente estão a evoluir por causa dos biosimilares. Claro que há problemas, claro que há limitações na utilização, e uma das questões mais importantes da utilização na Europa é a substituição. Um doente que está a ser tratado com o original, passar no fundo, para o biosimilar. Temos a questão da switching, esta palavra em inglês, switching, mudança. O médico muda frequentemente de um medicamento biológico para outro. Ele muda, ou o mecanismo de ação, se ele quiser mudar, porque achar que a doença está a evoluir de uma maneira diferente. Substituição é o contrário. E substituição é o que se discute agora na Europa. Será que o farmacêutico, pode mudar sem autorização do médico do biológico original para o biosimilar? Ou será que tem que haver esta dupla decisão? Ora, isto é muito interessante e é certamente uma decisão que faz muita gente pensar. Porque o que não queremos é exatamente isto. Não queremos que um doente esteja a ser tratado e, de repente, a eficácia vá abaixo. E, portanto, o que é importante aqui é uma palavra nova que começou a aparecer. Já existia essa palavra com os medicamentos originais, biológicos, mas agora ganhou mais força com os biosimilares, que se chama imunogenicidade. O que é imunogenicidade? Não apareceu com os biosimilares. Já existia com os medicamentos biológicos originais, mas ninguém falava nela. O que é imunogenicidade? É a resposta do doente com anticorpos aos próprios medicamentos biológicos. E isto é muito importante, porque antes nós esquecíamos essa palavra, quase que não existia, mas agora nós exigimos que os biológicos originais e biosimilares façam esse processo. Isto é muito importante. Estamos a evoluir com os biológicos, com os biosimilares. E só para vos dar um exemplo, só em artrite reumatoide. Por exemplo, um doente que está a ser tratado com infliximab tem aqui uma boa recuperação do seu tratamento, ok? Mas não tem anticorpos contra o fármaco. E uma população que está a ter anticorpos contra o fármaco não tem eficácia terapêutica. Ora, nós não queremos isto com o biosimilar. Aliás, não queremos isto com o biológico original. E, portanto, tem que haver uma comparabilidade dessa resposta imunogénica entre um medicamento e outro. Isto é só para vos mostrar uma coisa. Porque, normalmente, uma das críticas que os profissionais de saúde fazem aos biológicos, biosimilares, é que é o problema da segurança. Mas isso é um medicamento biológico. Eu tenho que ter calma, porque isso pode ter problemas graves para o doente. E existem problemas reportados graves com os biológicos. Estão aqui alguns deles. Mas sabem a notícia? É que estes problemas que existiram não foram com os biosimilares, foram com os biológicos originais. E, portanto, quando nós ouvimos esse tipo de críticas, primeiro temos que pensar
e começar a falar de uma maneira diferente, porque o que nós temos neste momento são problemas com os medicamentos originais e não com os biosimilares. E o que é muito interessante no meio de tudo isto, meus amigos, é que quando eu falei há bocadinho na produção e na tecnologia envolvida na produção, nós temos que ir ao detalhe, saber exatamente quais são os fatores naquele medicamento que vão despoltar esta imunogenicidade. Mas sabem outra coisa? É que a imunogenicidade, ou seja, a falência secundária após 6 meses, 1 ano de utilização do medicamento, não depende só do medicamento. Depende do doente, depende da doença, depende da evolução da doença. Portanto, imunogenicidade é diferente de biosimilares. Mas sabemos como avaliá-la. E sabemos fundamentalmente uma coisa que é muito importante para a farmacovigilância. Quando quiserem fazer farmacovigilância do medicamento e ver se há diferenças em termos de eficácia desse medicamento por causa da imunogenicidade, ela não é identificada rapidamente. Ela demora tempo. Só passado 1 ano é que nós vamos ter algum resultado dessa imunogenicidade. Por isso é que os ensaios clínicos de biosimilaridade não duram só 6 meses. Têm que durar 1 ano ou mais de 1 ano. Porquê? Porque eu quero comparar se a resposta do doente ao medicamento em termos de imunogenicidade é a mesma ou não. Portanto, sabemos todos estes detalhes e estes detalhes têm que ser feitos para o biosimilar. O que é interessante é que nós temos estudos de imunogenicidade para os biosimilares, mas não temos para os medicamentos originais. E, portanto, claramente estamos a evoluir nesta utilização. Deixem-me só mostrar-vos aqui que isto também, até o próprio medicamento original já faz isto. Por exemplo, o trastuzumab IV, intravenoso, quando fez uma nova formulação subcutânea, também teve que fazer um ensaio destes. Teve que fazer um ensaio de equivalência entre as duas populações. E a imunogenicidade foi avaliada em todos os pontos. Eles tiveram que fazer isto, exatamente como o biosimilar tem que fazer. E os resultados até foram interessantes. Quando vocês olham para aqui, para a taxa de anticorpos antifármaco, passado 1 ano, depois do tratamento em adjuvância, de repente começa a aparecer anticorpos anti-trastuzumab. Isto é interessante, porque se nós compararmos depois os diferentes trastuzumabs, o único que apresenta maior imunogenicidade é o trastuzumab subcutâneo e não os trastuzumabs biosimilares. Portanto, temos que comparar os dois, não podemos só olhar para os biosimilares, temos que fazer esta comparação. E, portanto, basicamente o que eu quero dizer nesta parte é que a imunogenicidade é muito semelhante entre o biosimilar do trastuzumab que tem neste momento no Brasil e o original, e também os efeitos secundários. Compararmos os dois, basicamente não vemos um aumento ou uma diferença. Portanto, isto significa, para o sistema imunitário, pensem nisto assim, tem o vosso doente à frente. É um doente que vai responder contra o medicamento. Qual é a maneira mais sensível que o meu corpo tem de ver diferenças entre 2 medicamentos biosimilares? É o sistema imunológico. E se o sistema imunológico não vê diferenças, porquê é que eu regulamentarmente vou dizer que tem diferenças? E, portanto, temos que ser o mais científicos possíveis nestas avaliações. E, portanto, isto é só para vos mostrar que todos os outros biosimilares que estão no mercado têm o mesmo tipo de imunogenicidade. Para o sistema imunitário não há marcas. Para o sistema imunitário não há marcas. Há só qualidade. E se a qualidade for bem avaliada, nós temos não vemos diferenças. Até que chegamos ao mercado. Já começo a entrar na fase final da minha apresentação, que é o mercado. E, fundamentalmente, o mercado o que é que quer dizer? Quer dizer que, quando nós avaliamos um medicamento, ele tem que manter essa qualidade no mercado. Eu não posso correr os mesmos riscos que outras empresas, como que têm o Herceptin no mercado, está a correr neste momento, em que se diz que o Herceptin que está neste momento no mercado não tem a mesma qualidade que tinha há 3 anos atrás, ou 4. Nós não podemos, do ponto de vista regulamentar, deixar que isto ocorra com os biosimilares. Porque se ninguém liga ao que está a acontecer com o medicamento biológico original, certamente vão implicar com o que vai acontecer com o biosimilar. E, portanto, temos que ser muito criteriosos na maneira de avaliação.
E daí que a farmacovigilância seja das coisas mais importantes que discuto hoje na Europa. Isto basicamente é aquilo que eu vos falei anteriormente. Mas tanto para o biosimilar como para o original, a farmacovigilância, a gestão do risco, no fundo perceber o que é que o medicamento está a fazer no mercado, é igual para um medicamento e para o outro. Não há diferenças. E isto é muito importante e é isto que nós estamos neste momento a desenvolver na Europa. A farmacovigilância na Europa está neste momento numa transição, está neste momento numa otimização. Porquê? Por causa dos biosimilares. Nós tínhamos orientações na Europa, tínhamos este sistema, que era um sistema que foi melhorado recentemente, em que até o próprio doente pode dizer o que é que está a sentir em termos de reações adversas ao medicamento. Isso depois é consolidado a nível central na Eurovigilance e depois esta monitorização é feita a nível central na Europa. Isto é muito importante. Porquê? Porque a partir deste momento eu consigo saber que há algumas características de farmacovigilância dos medicamentos biológicos que não tinham sido bem avaliadas anteriormente. E os biosimilares começaram a trazer informação. Espera aí, eu tenho que olhar de maneira diferente para algumas características de farmacovigilância. E essas características vão fazer com que eu melhore ainda mais o sistema de farmacovigilância. Então, hoje, as guidelines, as orientações de farmacovigilância na Europa, têm estes 4 pontos muito importantes. A primeira é imunogenicidade. Será que o doente está a resistir à terapêutica? Qual é a percentagem de doentes que têm uma falência à terapêutica ao longo de um ano? Temos esses dados? Infelizmente não temos. Temos que gerá-los agora com os biosimilares. Variabilidade da produção. Sabíamos isto? Até eu que estou ligado à avaliação de medicamentos, muitas vezes estes problemas passam ao meu lado. Não podem passar. Porque já vimos anteriormente que houve uma empresa do medicamento original do trastuzumab que fez uma alteração e essa alteração não foi reportada às agências regulamentares e houve problemas de eficácia do próprio medicamento. Terceiro ponto, estabilidade. As empresas que vão meter estes produtos no mercado têm que garantir que o abastecimento do mercado com estes medicamentos seja o mais eficiente, o mais otimizado possível, para não haver problemas de qualidade. E outra é a traceabilidade. Eu tenho que saber exatamente quem toma, quantas vezes, onde, porque se houver algum medicamento, algum problema, eu tenho que ir imediatamente para trás. Isto é muito importante para vós, na minha opinião. Porque exatamente o que nós sabemos hoje em dia, se calhar, é que há doentes que estão a ser tratados com medicamentos biológicos originais ou biosimilares, mas que já não estão a ter efeito nesse doente, porque a farmacovigilância está a ser mal feita. E, portanto, são as empresas de biosimilares que têm de trazer essa inovação para o mercado. Então, tudo isto tem que ser bem avaliado. Eu vou um bocadinho mais rápido, porque eu já falei algumas coisas disto. Esta variabilidade de produção tem que ser até reportada pelas próprias empresas de biosimilares. Elas não têm que ter medo em dizer isso. É importante que se diga isso para que os médicos e farmacêuticos saibam com o que é que contam. E, portanto, isso é um ponto importante de inovação dos biosimilares. Porque há uma coisa muito importante neste momento, que também nos está a passar ao lado, que é o abastecimento ao mercado. Este gráfico representa apenas e só aqui diferenças de abastecimento dos próprios medicamentos ao mercado. Ou seja, há empresas que não conseguem abastecer o mercado. O que é que significa uma empresa não conseguir abastecer o mercado? Significa que ela vai meter diferentes produtos com diferentes datas de validade no mercado ao mesmo tempo. E isso vai criar problemas no tratamento do próprio doente. Vejam só um caso interessante aqui, que veio dos biosimilares. O infliximab biosimilar, isto está descrito na Agência Europeia do Medicamento. Quando o infliximab biosimilar, o primeiro biosimilar do infliximab, entrou no mercado, ele teve-se que comparar em termos de qualidade com diferentes lotes do original. E o que aconteceu foi uma coisa estranha na altura, enfim, está a acontecer com o trastuzumab. Foi que a estabilidade e a eficácia do infliximab biosimilar era mais alta
do que o original. Os reguladores ficaram, entre aspas, uma palavra bem portuguesa, à rasca. Porquê? Então temos um produto que é original, que tem pouca qualidade. Quando eles foram ver o problema era que as datas de validade dos produtos que existiam no mercado não eram datas de validade, que eram recentes, era um produto velho. Então uma empresa que mete produtos no mercado e que não os mete de uma forma eficiente de qualidade, vai ter estes problemas. E vocês vão estar a pagar medicamentos que não têm eficácia ou que o doente vai criar anticorpos contra ele. E sabem o que é que significa um doente ter anticorpos contra um medicamento? É que ele nunca mais vai conseguir tomar esse medicamento para a vida. Está perdido para aquele medicamento. E, portanto, nós queremos evitar isto. Todos estes pontos, o biosimilar está a responder. Então, todas estas questões de estabilidade, traceabilidade, têm que ser avaliadas. Eu vou andar um bocadinho mais rápido. Aliás, há uma coisa muito interessante. Sabem que a traceabilidade, todos nós na Europa temos a mania, temos a arrogância de dizer que conseguimos fazer a traceabilidade. Mas estes resultados mostram isso o contrário. Mostram que muitos dos efeitos secundários que nós encontramos nos nossos sistemas de farmacovigilância não conseguimos associá-los a lotes de medicamento. E como é que nós soubemos isto? Por causa dos biosimilares. Porque soubemos que tivemos que ir buscar essa informação aos originais. E quando começámos a ver essa informação, se existia ou não, não existia. E, portanto, estamos a mudar tudo. Exatamente porque os biosimilares nos obrigam a ir buscar muitas destas informações. Então, a traceabilidade é muito importante. Todas estas empresas que metem estes produtos no mercado têm que saber exatamente quando, onde, quem está com esse medicamento. De modo a que, se houver um problema, eu rapidamente consiga saber qual é o lote. Isto ajuda a empresa, meus amigos. Não é contra a empresa, é a favor da empresa e dos nossos doentes. Isto é o que nós fazemos, isto só para vos dar um exemplo daquilo que fazemos neste momento em Portugal. É apenas um exemplo. Não estamos aqui para ensinar ninguém. Basicamente é o que nós fazemos em alguns hospitais em Portugal. E fundamentalmente o que nós queremos aqui é avaliar as necessidades do ponto de vista estratégico, garantir essa acessibilidade, garantir a implementação das diretivas. Temos uma Anvisa em Portugal, que é uma semi-Anvisa, é mais pequena, mas que no fundo vai ter todos os planos de gestão de risco. Os hospitais têm planos de farmacovigilância, orientações para essa interpermeabilidade. Temos que monitorizar e avaliar, ter esses planos bem postos de avaliação e monitorização e delegação ou seja, isto tem que ser delegado em alguém. Quando nós decidimos num hospital em Portugal, começamos o biosimilar, quem é que toma essa decisão? Quem toma essa decisão é o que nós chamamos a Comissão de Farmácia Terapêutica, que tem o administrador, tem o farmacêutico e tem os médicos das diferentes especialidades. E, portanto, é em conjunto que essa decisão tem que ser tomada. E, portanto, tanto os serviços farmacêuticos, em termos de farmacovigilância, implementação de qualidade do medicamento biológico e biosimilar, depois se vai coordenar com o serviço clínico de modo a uma boa introdução deste medicamento no mercado. E, portanto, são estas três áreas que têm que trabalhar em conjunto. E quando nós olhamos para isto, eu vou-vos só mostrar aqui alguns exemplos do ponto de vista da monitorização dos medicamentos biológicos. Portanto, isto é um sistema informático que nós temos, em que quando há uma prescrição do médico, o médico vai dizer imediatamente se quer um medicamento biológico, que tipo de medicamento biológico é que é. Se tiver decidido em Comissão de Farmácia Terapêutica se é um biosimilar ou original, imediatamente o farmacêutico depois valida, e essa validação é feita da prescrição e também do lote que vai ser utilizado e do prazo de validade. E, portanto, no final, há uma consulta farmacêutica, essa consulta farmacêutica avalia tudo o que foi dado ao doente, há um rótulo de preparação, há o histórico da administração, e, portanto, sabemos exatamente se houve algum problema do ponto de vista de reações adversas em termos dos diferentes medicamentos, e também é gerada uma consulta farmacêutica. E, portanto, estes aspectos dão garantia aos próprios utilizadores, aos doentes, aos médicos, que se houver algum problema de farmacovigilância, ele é imediatamente detectado. E temos outra coisa muito importante, que é a questão da... Enfim, quando eu falei ao princípio que o que nós queríamos era um medicamento mais barato, é verdade. Mas há uma coisa que nós queremos também, é que se tivermos vários medicamentos biosimilares no mercado, como é que nós selecionamos esses biosimilares?
Só selecionamos pelo preço? Então, outra coisa que está neste momento a ganhar forma na Europa é que se tivermos vários biosimilares, se calhar até podemos pagar um pouco mais pelo biosimilar comparativamente ao outro, se ele nos der melhores condições e melhor qualidade. E o que é essa qualidade? Qualidade a nível da produção, tem que nos dar garantia que vai, no fundo, ou que está a produzir esse produto da melhor forma, especificações do produto, eficácia clínica e, no fundo, uma farmacovigilância mais ativa. E, portanto, isto é uma coisa importante, está a ganhar forma em todos os países da Europa, é que se calhar nós temos que olhar para outros aspectos. Quando decidimos se entra um biosimilar ou não no meu hospital, eu vou dizer que preciso ter mais informação. E a forma de eu decidir entre duas empresas dos biosimilares é um aspecto mais qualitativo, muitas vezes, do que quantitativo. Então, isto é a dificuldade que nós temos. Okay? E, portanto, claramente, escapar de coisas, de mitos que nós temos da cabeça é a coisa mais difícil. E, portanto, como é que nós criamos esta confiança? Reduzindo ganhando mais informação e, no fundo, ultrapassando todos esses problemas com a substituição. Isto são alguns exemplos de posicionamentos de várias especialidades médicas. E, portanto, tanto na gastroenterologia, como na reumatologia, como na oncologia, os médicos estão a ultrapassar estes gaps de informação. E estes posicionamentos, os mais recentes, mostram exatamente isso. Que nós podemos confiar nos biosimilares se fizermos todo aquele trabalho que eu disse anteriormente. E o que é mais importante é que eles identificaram que o problema não é só com os biosimilares, é com os biológicos originais. Então temos que voltar a fazer todo o trabalho de casa, que é agora criar condições melhores para os nossos doentes terem uma melhor terapêutica biológica. E, portanto, há várias coisas que estão a ser feitas, eu vou passar um pouco mais rápido, mas há vários estudos de vida real que mostram exatamente isto. Este caso é o estudo NorSwitch, é um estudo feito na Noruega, em que toda a Noruega passou do original para o biosimilar. Portanto, basicamente, o original infliximab desapareceu do mercado norueguês e eles fizeram um estudo de comparabilidade. Este caso aqui é o caso da Dinamarca, que mostra exatamente a mesma coisa. A farmacovigilância na Dinamarca mostra que a passagem do medicamento original para o biosimilar não tem qualquer problema. A mesma coisa é na França. Na França agora o posicionamento é que pelo menos mais de 70% dos doentes têm que começar pelo biosimilar e que essa mudança pode ser feita a qualquer altura. E o que é mais importante é que deve ser utilizado o medicamento mais barato, a qualquer momento, mas isso é importante que ele possa utilizar o mais barato. A mesma coisa na Inglaterra, e na Inglaterra ainda são mais abrangentes. Ao fim de 3 meses, mais de 90% dos doentes que estão em tratamento já têm que estar em biosimilar. E, portanto, está a ser radical esta passagem. A mesma coisa em Portugal. Em Portugal a mesma coisa, e aqui vou passar um pouco mais rápido, já vos falei nisto, mas os doentes em tratamento com o medicamento biológico original devem passar para o medicamento biológico biosimilar. Todos os que iniciam uma nova terapêutica devem começar essa terapêutica em biosimilar e aqui são as condições de mudança. Ora, para concluir, isto é muito importante e aqui terminava a minha apresentação. Quando nós falámos anteriormente de todos aqueles problemas, todas aquelas faltas de garantia, entre aspas, que haviam com os biosimilares, a razão de ser dessas questões são razões verdadeiras. Porque os dados que nós tínhamos e a informação que nós tínhamos de cópias de medicamentos biológicos em países que não tinham esta regulamentação, como no México, como na Índia, durante algum tempo na China, etc., alguns desses medicamentos não eram feitos e não eram regulamentados e monitorizados da mesma forma que eu vos acabei de dizer na última hora. E, portanto, nós tínhamos razão para dizer isso. Mas eu acho que essa razão desaparece completamente quando falamos de biosimilares. Porque os biosimilares não avaliam só uma ou duas coisas do medicamento. Avaliam toda a estrutura do medicamento, desde a sua concepção até ao doente.
E há uma coisa muito importante, é que a qualidade do medicamento não termina na fábrica. A qualidade do medicamento só termina quando o medicamento entra no doente. E, portanto, tanto os biológicos originais como os biosimilares têm que nos garantir a nós que damos o medicamento ao doente, que todos esses medicamentos têm o máximo de qualidade, o máximo de eficácia e o máximo de segurança. E aqui termino e convido-vos a todos a visitar Lisboa, se ainda não conheceram. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Aqui no Brasil, a gente tem um panorama bastante complicado em relação aos medicamentos biológicos. Os biosimilares ainda são poucos aprovados no país. Os remédios matrizes são muito caros e isso gera no país um problema grande de saúde pública, que é o problema da judicialização. O paciente ele não tem acesso a essa medicação porque ela é muito cara, não tem acesso também ainda ao biosimilar, porque é um mercado que ainda começa a se expandir no país. Então, ele recorre ou contra o Estado, pedindo essa medicação, ou contra as operadoras de saúde para que forneçam a ele. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona isso em Portugal. Eu não sei se é possível falar de maneira genérica na Europa também, mas como funciona o financiamento do fornecimento dessa medicação? Quem paga por ele? Nós não temos esse problema na Europa. A Europa, como um todo, não temos esse problema de judicialização ou um problema de acesso por via judicial ao medicamento. E porquê? Porque todo o nosso, ou seja, na Europa e em Portugal, quem paga o medicamento é o próprio Estado. E, portanto, há um preço, que é um preço determinado para esse medicamento, e depois esse preço é um preço geral para Portugal, ou para cada país, e tanto os hospitais privados como os públicos têm, no fundo, esse preço para... Depois, o que acontece é que há negociações, e essas negociações são diferentes nos hospitais públicos, são diferentes nos hospitais privados. E essas negociações, muitas vezes, têm a ver... São negociações que têm vários critérios. Muitos desses critérios têm a ver até com o que nós chamamos partilha de risco. Não sei como vocês falam aqui no Brasil, mas ou seja, há uma partilha de risco. Se o doente tiver X% de eficácia, a empresa paga. Se tiver menos que X%, a empresa paga. Se tiver mais, paga o Estado. E, portanto, há várias formas de fazer isso. Agora, os biosimilares, o que vieram, no fundo, fazer foi criar aqui nós chamamos uma almofada. Criar aqui há aqui uma diferença de custo, que em Portugal anda à volta dos 30% a 40% por hospital, em que nós vamos utilizar esse medicamento, esse custo ou esse dinheiro poupado para novas terapêuticas. Porque um dos problemas que nós tínhamos era que o custo que nós tínhamos com as novas terapêuticas, as imunoterapias, os novos anticorpos monoclonais, as novas terapias biológicas, é que não havia dinheiro para isso. E basicamente esse dinheiro agora está a vir, mais de 50% desse dinheiro está a vir dos próprios biosimilares. Ou seja, nós estamos a conseguir poupar de um lado para introduzir no outro. Não é apenas uma poupança geral para o sistema, mas é uma poupança de acesso a novas terapêuticas. E, portanto, o financiamento está muito à volta disto. E, portanto, nós pensamos, e isto é um dado muito recente da minha parte, nós, em termos de biosimilares, nos últimos 2 anos em Portugal, poupámos cerca de 500 milhões de euros. 500 milhões de euros que neste momento estão a ser utilizados para outras terapêuticas que certamente, se não fossem os biosimilares, nós não conseguiríamos utilizar. Uma coisa que me perguntam muitas vezes é: então, mas será que não há outras fontes, outras formas de poupar dinheiro? Certamente há, mas esta é uma forma importante e rápida de nós vermos os efeitos dessa poupança.
E essas medicações acabam entrando como opção de primeira linha de tratamento, até por serem mais baratas? Isso é outra questão muito interessante, é que recentemente estive num meeting que não foi de oncologia, porque ainda não temos biosimilares de oncologia durante muito tempo a termos esses resultados, mas na artrite reumatoide, neste momento as guidelines de utilização dos anticorpos monoclonais em artrite reumatoide estão a mudar. Ou seja, os doentes que antes não conseguiam ser tratados em primeira linha com medicamentos biológicos porque eram muito caros, estão a começar a ser tratados. E os dados mais recentes é que pelo menos entre 20% a 40% da população que não era tratada anteriormente com medicamentos biológicos, por causa do custo, está a ser agora. Portanto, estamos a ver mudanças exatamente pela forma como estes biosimilares estão a mexer o mercado. E o senhor acha que seria interessante, por exemplo, no caso do modelo brasileiro, se seria possível se construir um modelo no qual as próprias operadoras de saúde, por exemplo, os agentes da saúde suplementar, negociassem com as empresas, com os fabricantes diretamente para poder ter um preço mais acessível? Eu devo confessar uma coisa, cada vez que me explico o sistema brasileiro eu fico confuso. Portanto, eu não sei se vou... Portanto, é aquela ansiedade, consegui, compreendi, mas depois já não compreendi, vou voltar atrás. Portanto, eu sou um bocadinho ingênuo na minha resposta, mas eu penso que sim. Ou seja, em Portugal, o distribuidor nós temos o distribuidor, estes distribuidores estão a desaparecer. E basicamente o que estamos a fazer é muita negociação direta entre as empresas e o próprio Estado. E isso faz exatamente... E melhor que isso, é que os próprios hospitais, como conseguem negociar fatias maiores dos seus doentes com as empresas, estamos a ver exatamente... Isso leva a um problema, que é, eu acho que era bom que se negociasse, o país todo negocia, como faz a Noruega. A Noruega negocia como um país o preço do medicamento. E isso faz com que o preço do medicamento consiga descer mais do que se for localmente cada hospital a negociar. Portanto, isso era uma vantagem que nós tínhamos. Mas Portugal também não é perfeito. E, portanto, Portugal não tem este sistema de negociação central. Ele tem um preço e depois, localmente, os próprios hospitais é que vão negociar o preço. Claro que os grandes hospitais têm vantagem face aos pequenos hospitais porque têm mais população. Mas, no meio de tudo isto, ganha o país e ganha o doente. E, portanto, como eu vos disse, 40% do custo do medicamento original está a ser poupado neste momento em Portugal. A gente tem perguntas aqui dos participantes. Uma delas é da Leila Moraes. Ela é da GEAP. Ela faz uma pergunta bem interessante aqui, doutor João. No Brasil, os médicos não aceitam e se recusam a prescrever genéricos. Eles têm muita resistência em prescrever medicação genérica aqui. Qual o trabalho que vocês fazem junto aos médicos para que eles prescrevam os biosimilares na Europa? É uma pergunta realmente bem pertinente, porque mudar a cultura médica é bem difícil. É uma excelente pergunta e foi a primeira objeção que há 10 anos atrás os biosimilares tiveram por parte de farmacêuticos, por parte de médicos, na entrada dos biosimilares. Isso é um genérico. Isso vou ter problemas com isso. Eu não prescrevo genéricos por causa da falta de qualidade. Ora, o problema está em que quando os genéricos entraram na Europa, as empresas não, entre aspas, não trabalharam bem esse medicamento. Não explicaram exatamente o que é que se fazia. Por outro lado, toda a parte científica ligada científica, técnica, médica, ligada aos genéricos, não foi bem trabalhada ou desenvolvida pelas empresas. Todo este detalhe que eu falei do biosimilar nunca foi desenvolvido pelas empresas dos genéricos. Porquê? Se calhar porque essas empresas não tinham a mesma dimensão ou não estavam tão interessados, ou o medicamento também era barato, não era muito barato.
e, portanto, elas não tinham recursos suficientes para educar os profissionais de saúde. Nós aprendemos com essa lição e desde o princípio na Europa que os biosimilares criaram uma forma de desenvolvimento e de informação que os próprios médicos não estavam habituados a ter. E quando eles começaram a ver a complexidade do biosimilar, eles tiveram outra questão. Espera aí, então se isto é tão complicado para o biosimilar, também é complicado para o biológico original. E ninguém me disse isso antes. E então a forma que houve foi nós dizermos, está a ver? A informação que lhe falta não é a informação que o biosimilar tem que lhe dar. É que você não tem informação sobre o medicamento biológico original. O próprio medicamento biológico original não lhe está a dar essa informação. E foi dessa forma que se conseguiram agarrar todas estas, a gastroenterologia, a reumatologia, a oncologia, agarramos esses médicos, dando-lhes a eles as ferramentas para compreender o medicamento biológico, não biosimilar, biológico. Sim. E com essas ferramentas eles aí já são capazes de perceber melhor o biosimilar. Ou seja, foi andar à volta e trazê-lo novamente para a discussão pela base do medicamento. Porque o biosimilar é um biológico, um genérico é um medicamento químico. E, portanto, temos que deixar de ter esta separação entre duas equipas. Não existe essa separação, é tudo a mesma coisa. Sim. E se esse trabalho não for feito do modo correto... Se esse trabalho não for feito, é muito difícil que o médico vá prescrever. A cabeça do médico, ele precisa de eficácia, ele precisa de ver eficácia, ele precisa de ver segurança, ele precisa de ensaios clínicos. Se não me mostras os ensaios clínicos, então há um problema aqui que tu não me queres demonstrar. E, portanto, nós temos que andar à volta e mostrar que toda esta regulamentação lhe garante a máxima eficácia e a máxima segurança. E, portanto, não há... É muito interessante. Eu falei-vos em 700 milhões de dias de tratamento com biosimilares. Em 700 milhões de dias de biosimilares, de doentes tratados com biosimilar, não há um problema de segurança que nós possamos dizer que este medicamento tem que sair do mercado. Não há. E, portanto, que maior segurança posso eu ter em dar isto ao meu doente? Sim, não há motivo nenhum. Não há. Poderemos ter sempre alguma objeção, mas essas objeções muitas vezes são mais emocionais do que propriamente racionais. Vou passar aqui para a pergunta do Euclides Monteiro, ele é do Postal Saúde. Ele pergunta o seguinte, doutor, o custo de fabricação do medicamento biosimilar é mais alto do que o genérico? E há restrição para que o médico prescreva o biosimilar? Ele pergunta, na verdade ele está comparando o biosimilar com o genérico, que é a cópia de uma medicação comum. As duas cópias, elas têm, para fazer a cópia, o biosimilar é mais caro do que fazer uma cópia de uma medicação comum? Certo. Isso é uma coisa interessante, é que quando nós olhamos para os custos de desenvolvimento, podia-vos dar aqui um número, que é o número que toda a gente tem na cabeça. Para o medicamento original, 1.000 milhões de euros. Para um medicamento genérico, 200, 300 milhões. Para um genérico, 5 milhões. As diferenças são claramente abismais. E porquê? E de onde é que vem esse custo, fundamentalmente? Os ensaios clínicos. O biosimilar também tem que fazer ensaios clínicos. Portanto, tem que demonstrar a uma grande população de doentes que ele tem eficácia e segurança. Portanto, os custos de desenvolvimento de um biosimilar e o tempo são muito maiores do que o genérico. Não se compara. Não há qualquer comparação. Um genérico eu posso garantir, qualquer medicamento químico que vocês têm os vossos doentes, eu posso garantir que 99,9% daquelas moléculas são todas iguais. Para o biosimilar e o biológico eu não posso garantir isso. Então eu tenho que gastar mais dinheiro para fazer essa comparação. A última pergunta aqui do Euclides, que é só se o médico, se há alguma restrição na prescrição de um biosimilar. Desde que as indicações tenham sido aprovadas pela agência regulamentar, e ela normalmente
é aprovado para toda, pode ter sido apenas aprovada pode ter sido estudada numa indicação, mas ser aprovada para todas as indicações do original. A partir desse momento não há qualquer restrição de utilização do biosimilar. Tá ok, muito obrigada pela sua palestra, foi bem enriquecedora, trouxe informações novas para a gente sobre esse mercado tão importante. A gente só tem a agradecer a sua presença.